Então, pessoal, estão conseguindo ver aí as imagens aí da aula? Sim, professor. Beleza. Eu não estou conseguindo ver. Não tá? Não. Daqui a pouco vai aparecer, então. Nada ainda? Não, ainda não apareceu nada na tela. Para mim aparece. Para mim está aparecendo a anatomia do sistema Reprodutor feminino. Vamos ver aqui. Eu vou interromper aqui, vou compartilhar de novo, vamos ver. Apareceu? Para mim tá normal. Tá tudo certinho. Beleza. Vamos começar aqui, então. Então, nessa primeira imagem, né, eu vou deixar assim aberto, que daí vocês conseguem acompanhar a setinha aqui do meu mouse. Aí eu consigo mostrar as estruturas ali para vocês, certo? Então aqui à esquerda temos uma imagem, né, aqui do útero, né, ovário, vagina e tudo aqui numa visão antero-posterior, né, uma visão de frente. Aqui no lado direito, já temos uma imagem, né, do mesmo sistema, porém de lado, né? Aqui na primeira imagem já conseguimos observar aqui, né, a estrutura aqui da vagina. E sim, a vagina é essa estrutura aqui, né? Não aquela imagem que a gente vê de frente, essa parte interna, ou seja, a vagina, ela é um órgão interno, né? Aí aqui temos o útero, né? Aqui região do colo de útero, essa parte do meio aqui que é chamada de corpo do útero e essa parte final aqui que é chamada de fundo aqui do útero, né? Aqui os dois ovários, aqui as tubas uterinas, né? Que também antigamente aí era, como eu tinha falado para vocês, né? Que era chamada de trompas de Falópio, de Falópio, né? Aqui tem um final aqui das tubas uterinas, né? Essa estruturinha aqui, como se fossem uns tentáculozinhos ali, né? Chamada de fímbria, né? Depois vai ter outras imagens que vão ter esses nomes aí, fiquem tranquilos, tá? Então essas aí são as estruturinhas que a gente consegue ver aí nessa imagem. Já na parte lateral aqui, a gente consegue ver as mesmas estruturas, né? Que é a região da vagina, né? Aqui a parte do sistema reprodutor feminino externo, né? A parte da vulva, né? O orifício da uretra, aqui a bexiga. Então olha que interessante, né? Como eu tinha falado na aula passada, o sistema reprodutor masculino, tanto a parte reprodutora, a via reprodutora, quanto a via urinária, passavam pelo mesmo sistema, ou seja, pelo mesmo canal, né, que era a uretra. No feminino, no sistema reprodutor feminino e urinário, né, eles já acontecem por vias diferentes. Né? Aqui tem a vagina, que é a via sexual, né, ali da entrada do pênis, e aqui, esse menorzinho mais fininho aqui, é a uretra, né, que liga ali a bexiga para a saída, né, da urina. Então,
vias diferentes. Já temos aí uma grande diferença, né? E aqui, né, o útero. Aqui as tubas uterinas e ali o ovário, né? E aqui o final aqui do intestino, né, o reto e o ânus aqui atrás. Então, exemplificando, essa estrutura que a gente vê aqui nessa imagem, então, não é a vagina. Normalmente, quando a gente se perguntasse o que é isso, que figura é essa? Normalmente, né, seria dito, não, isso aí é uma vagina. Porém, não. Aqui, essas estruturas aqui, a gente vai chamar de vulva ou pudendo. Pudendo com P, tá? Professor, eu ri. Não, eu já falo pudendo com P, porque na outra aula foi entendido errado, né? Então, já especifico. Pudendo. É bom especificar. Então, a vulva ou pudendo, ele representa todas essas estruturas externas do sistema reprodutor feminino, né? Que no caso ali são representados pelos pequenos e grandes lábios. Já vou falar sobre isso, deixa eu aceitar aqui, eu acho que já foi. Acho que está entrando sozinho. Os pequenos e grandes lábios, né, que vão delimitar ali a entrada da vagina, eles servem também como esse sistema de proteção para que estruturas maiores ali não adentrem ali na vagina, né? O que eu quero dizer com isso, né? Antigamente, lá nos primórdios dos tempos, não existia roupa íntima, ou às vezes nem roupas, né? Então, tanto os pequenos e grandes lábios quanto os pelos pubianos serviam como uma forma de proteção para que insetos ou até animais aí um pouco menores não entrassem ali na vagina, né? Então, esse seria um dos, né, motivos disso. Aí temos aqui também a abertura vaginal, como a gente falou, né, que nós temos ali duas vias diferentes para o sistema reprodutor e para o sistema urinário, né, o sistema excretor, né, que aqui no caso é a abertura, né, da vagina e aqui em cima o da uretra. Logo aqui em cima temos o clitóris, né? O clitóris, ele é uma estrutura onde vão ter ali vários terminais sensitivos, ou seja, é o local onde vai ter a sensibilidade, né, que é chamado ali o órgão do prazer feminino. E no clitóris, ele também vai ter uma pequena glande, né, exatamente como o do pênis ali também, exatamente nesse local, onde vai ser o ponto onde terá ali mais sensibilidade. Certo? Por enquanto, tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Show. Vamos para o próximo aqui. Então, aí, como havíamos falado anteriormente, né, essa estrutura aqui... Opa, volta para cá. Essa estrutura aqui é a vagina, né, um órgão interno, certo? Ele é formado ali por músculo, né? Músculo liso, que vai ter ali funções importantes, que depois mais para frente, acho que já vamos falar agora, né? Acho que ali já. A vagina é constituída ali por músculo liso, né? Aí temos aqui o útero, como a gente já tinha dito, né? Tem o fundo, essa parte aqui de baixo aqui é o colo do útero, mas também pode ser chamado de cérvix, né? As tubas uterinas, as fímbrias aqui no final da tuba uterina. Desculpa, professor, pode ser chamado do que também? O colo do útero? Cérvix, tá aqui, ó.
Ah, cervix, tá bom. Obrigada. Certo? E algo importante aqui, falar nesta imagem, são das estruturas do útero, que o útero ele é também revestido ali em camadas, né? E a camada mais superficial aqui do útero, né, é a estrutura do perimétrio, que é uma estrutura ali de tecido conjuntivo que vai estar revestindo, né, como se fosse ali uma proteção ali para o útero, né? Aí temos a camada mais interna, que é essa camada mais interna aqui, que é o endométrio, né? O endométrio, ele vai ser responsável por receber lá aquele óvulo já fecundado, né? Ele vai se ligar ali no endométrio para acontecer o processo ali de gravidez, né? E no meio aqui da estrutura, dessas estruturas, tem um tecido muscular, né? Que é o miométrio. O miométrio ele vai ter aí funções importantes durante não somente o processo de gravidez, sobre outras situações também. Vocês conseguem imaginar o porquê que essa musculatura aqui, o miométrio, é importante em algumas situações aí que as mulheres vão passar? Pessoal? Durante a geração do outro filho, né, professor? Durante a geração? Meio vago, mas existem situações mais precisas, digamos assim. Por exemplo, como eu falei, a vagina também é formada por músculo liso e o útero também tem o miométrio, que é também musculatura lisa ali também, certo? E no momento do ato sexual, né, no momento que a mulher estiver tendo ali um estímulo prazeroso, tanto a vagina quanto o miométrio vão estar gerando ali contrações, né? Vão estar contraindo, certo? Exatamente para quê? Para facilitar a entrada aqui do esperma e meio que conduzindo esse esperma até o local onde ele precisa estar, né? Onde deve estar lá naquele encontro marcado com o óvulo lá na tuba uterina. Então, contração tipo dilatação? Oi? Contração tipo dilatação? Não, totalmente diferente. Contração é contração mesmo, contração muscular. Ele vai diminuir o tamanho e alongar. Mini vai ter ali contrações, um contrai e relaxa ali, onde vai meio que conduzindo o esperma até a chegada lá na tuba uterina. Dilatação já é a abertura ali do canal vaginal para a saída do bebê, por exemplo. Ô, professor, então me responde uma curiosidade. Sobre o anticoncepcional, ele bloqueia essa passagem ou ele envelopa o óvulo, vamos dizer assim, porque não deixa de ter todo o sistema. Então, o anticoncepcional vai envelopar o óvulo para não ter a fecundação ou não? Não, o anticoncepcional, ele vai agir de forma hormonal mesmo. E, na verdade, tudo depende do tipo de anticoncepcional também que é utilizado, né? São vários recursos anticoncepcionais. Certo? Mas isso aí, fica tranquilo que isso é algo que a gente vai debater mais. Não, só de curiosidade, porque tu falou que, né, tem uma contração até chegar num óvulo ali. Eu sei que o anticoncepcional bloqueia alguns fatores desse tipo, né? Que nem no homem, se ele tomar certos tipos de esteroides, também ele fica infértil, né? Sim. Mas a gente já vai falar mais para frente aí sobre situações que já vai ficar um pouco claro, que se eu falar agora pode bagunçar um pouco mais bagunçar a cabeça de vocês do que ajudar. Mas com certeza beleza, então. a gente vai falar mais para frente. Talvez não hoje,
Hoje a gente vai fazer mais essa parte introducional, mas provavelmente na próxima aula a gente já vai falar mais disso, que até vai ser uma das atividades aí para vocês. Aí a gente já vai ter mais material e vocês já vão ter pesquisado sobre o assunto, vai ficar mais fácil aí da gente debater. Mas vamos lá. Ou seja, né? Então, teve o estímulo ali do prazer, tanto vagina quanto miométrio vão entrar ali em contrações, né? Vão contrair essa musculatura, conduzindo ali o esperma até ali as tubas uterinas. Beleza. Mas ainda existem mais duas situações em que essa musculatura vai estar entrando em ação. Já dando um leve spoiler sobre o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí. Digamos que o esperma não chegou lá na tuba uterina, então o óvulo ele teve a ovulação, foi captado aqui nas fímbrias, chegou aqui na tuba uterina e não tinha, como digamos assim, que levou um bolo do esperma, né? Do espermatozoide, não chegou ali. Então ele vai continuar seguindo ali o seu caminho, né? E o que vai acontecer? Vai gerar aqui a escamação dessa estruturinha aqui chamada endométrio, né? Que eu falei que é essa camada mais interna, e vai sair, né? Essa escamação do endométrio e mais o óvulo em forma de menstruação. Só que nesse processo, para levar isso tudo embora, acontece contrações desse miométrio. O que seriam essas contrações desse miométrio nesse período de menstruação? As famosas cólicas. Exatamente. Então, quando vocês, mulheres, sentirem aquela cólica pré, durante menstruação, já sabem que é o seu miométrio que está contraindo. Essa estruturinha aqui que está contraindo, gerando essa dor aí que vocês sentem, que deixa vocês com um humor bem legal, querendo bater na gente, mas beleza. O do abdômen ele se dá por algum tipo de edema que faz aí no... Como é que é? Dá de repente por conta de algum edema que faz ou nada a ver? Eu não peguei a primeira parte, só peguei a parte do edema. Acho que tá cortando a... Falando, talvez, que edema, falando por se sentir inchado, essas coisas assim, nesse período? Também não entendi a pergunta dela. Inchado, é isso? Ou nada a ver? Não, o fator de ficar mais inchado, né? Seios ficam aí até mais doloridos, mais inchados também, é pelas questões hormonais, né? Que vocês passam aí por todo mês, né? Para esse processo, esse ciclo menstrual que acontece, digamos que é uma bomba hormonal que acontece num ciclo, né? Exatamente para estimulação dessas estruturas para propiciar para uma possível gravidez. Né? Então, todo mês tem todo esse hormônio aí, esses hormônios entrando em ação, propiciando o corpo de vocês para uma possível gravidez. Aí, quando não acontece, tem essa descarga hormonal de novo, essa queda hormonal, e é onde acontece a menstruação. E assim continua até a menopausa, certo? Mas não é com relação à contração muscular que fica inchado, é por todo esse processo hormonal. A contração é só mais um mecanismo, né, que é para facilitar, no caso, a saída, né, desse sangue, né, essa escamação ali do endométrio e o óvulo não fecundado
em forma de menstruação. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Pode continuar. Ah, ô Beleza. professor, Diga. só para me entender um pouco melhor ali. Então, a menstruação, no caso, seria porque a gente sabe que a escamação, a menstruação é toda aquela sujeira, né, que fica ali dentro do útero, né? Então, o que seria, assim, exato a menstruação? Seria a limpeza do útero, das trompas de falópio ali, da escamação? É da escamação do endométrio. Do endométrio. Aqui, ó. Porque o que vai acontecer? Devido a processos hormonais, que eu já vou falar mais para frente, né, que vão acontecer, esse endométrio aqui, ele vai aumentar muito o seu tamanho para aguardar a chegada desse óvulo fecundado para ele entrar em contato aqui. Aí acontecer todo o processo de gravidez. Mas se não acontece, né? Aí tem aquela queda hormonal, né? Aí esse endométrio que estava grandão aqui, bem espesso, devido a esses processos hormonais, ele se escama para ficar fininho de novo, e toda essa escamação, todo esse tecido aqui do endométrio, ele vai embora no processo ali de menstruação. Então, é essa estrutura aqui do endométrio aqui que vai ser a menstruação. Tá, mas, por exemplo, assim, ó, digamos que esse aumento do endométrio, ele ocorra no período fértil, provavelmente, né? Sim. Então, vai acumular essa escamação, esses óvulos não fecundados, para daí, na data correta da menstruação, ser jogado tudo isso para fora? É porque todo o processo ele acontece de acordo com estímulos hormonais, então sempre vai acabar meio que acontecendo no mesmo período, certo? É que mais para frente, depois que eu explicar o ciclo que vai acontecer, o que vai estimular o quê, talvez fique um pouco mais fácil de entender, tá? Mas o que acontece? Esse estímulo aumentar a espessura do endométrio, que além de aumentar, ele vai ter uma grande concentração de sangue, ele vai ficar super vascularizado, exatamente esperando receber o óvulo. Quando não acontece, ele vai sair tanto tecido ali do endométrio, né, aquele que foi aumentado ali, e o sangue também ali estava, né? Por isso que sai bastante sangue aí também na menstruação. Tá bom, então. Mas aí vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente for começar a falar ali sobre o ciclo menstrual. Isso, vamos começar a falar aí sobre o útero, que daí vai ficando um pouco mais claro, né? O útero, né? Como a gente já falou ali do miométrio, que é o tecido muscular, que é bastante importante, né? E o endométrio, né? Que é aquela mucosa que reveste o útero na parte interna, né? Essa parte interna aqui é o endométrio, que é onde vai acontecer a fixação do embrião, né? Do óvulo ali já fecundado. Esse processo de ligação desse embrião no endométrio é chamado de nidação, certo? Chamado de nidação. Aí aqui, acho que aqui não tem uma... Ah, tá. Só sobre o colo do útero, né? Como a gente falou, essa estruturinha aqui mais aqui abaixo, né? A parte de baixo ali do útero, né? Que é um local também que é típico, né, da ação do vírus HPV, né? Que depois eu vou pedir para você, vai estar dentre as tarefinhas aí
para entregar semana que vem. Eu vou passar para vocês aí no final da aula. Né? E esse HPV, caso também não seja tratado, muitas vezes acaba gerando aí também um câncer, né, de colo de útero também. Então, é bastante importante os exames periódicos, né? Aí temos aqui também a tuba uterina, né, que vai ter um papel bastante importante aí nesse processo, né? Até porque é lá onde vai acontecer a fecundação, né? O espermatozoide vai passar aqui pelo útero, nas tubuterinas, e nesse terço final aqui, né, ou terço distal, é onde vai acontecer a fecundação. Né? E a gente pode também dividir, aqui como está em terço distal, médio, proximal, a gente pode também falar o nome das estruturas. Né? Essa parte mais distal aqui é o infundíbulo, aí a parte do meio aqui a gente chama de ampola, e a parte mais proximal a gente chama aqui de ístimo. Né? Então essas três partes aqui formam toda a estrutura da tuba uterina. Né? E lá no final, como a gente já havia falado, né, tem as fímbrias, né, que vão coletar ali o óvulo, né, formado. Né? No caso, depois da ovulação, quando sai o óvulo ali, ele vai entrar ali, né, vai ser coletado pelas fímbrias, sendo jogado ali na tuba uterina. E aqui não dá para ver nessa imagem, mas a tuba uterina ela é formada assim por cílios, né? E esses cílios também eles vão conduzindo, né, o óvulo até o seu destino. O caso aqui já mostra, né, como é que fica, né, o embrião já ali depositado na estrutura ali do endométrio. Aí aqui temos os ovários, né, que são a parte, digamos assim, mais importante aí desse sistema, né, porque é ele que vai produzir, né, aí os hormônios necessários para que aconteça aí todo esse processo para que possa, né, acontecer aí a gravidez, né? Então, são localizados ali no interior da cavidade pélvica, né? E produz aí esses dois hormônios bastante importantes, o estrógeno e a progesterona, né? Que sofrem influência, né, dos hormônios produzidos lá na hipófise, né? Igualmente como no sistema reprodutor masculino, o FSH e o LH, né? Que é o hormônio ali luteinizante, produzidos lá na hipófise, né? O FSH, ele induz ali a formação dos folículos ovarianos, né, que a gente pode chamar ali de grafo. Né? O que seriam esses folículos ovarianos? Né? No caso aqui, a gente tem os primeiros células ali, né, e conforme vai evoluindo, né, conforme vai amadurecendo, né, vai criando, né, estimulando esses folículos que seriam como se fosse uma membrana que envolve essa célula aqui. Como vocês podem ver que bem no meio dela é o óvulo que está sendo ali amadurecido, né? E esse folículo é essa membrana, né, que envolve essa estrutura que vai estar amadurecendo ali o óvulo lá dentro. Certo? E isso vai ser sendo estimulado, né? E esse folículo também vai estar produzindo o estrógeno. Então, esse folículo aqui, dessa estrutura que está amadurecendo o óvulo, é que vai produzir o estrógeno. Beleza? E com o aumento ali do estrógeno, que é produzido por esse folículo ovariano,
ele ocorre também o aumento da liberação do hormônio LH, que vai promover, né, a formação ali pelo corpo amarelo. O que seria esse corpo amarelo, ou corpo lúteo, né? Quando acontece a ovulação, que seria a ovulação, a saída do óvulo ali do folículo, o folículo ele continua ali dentro do ovário. Então, esse folículo já sem o óvulo, ele vai se transformar, né, nesse corpo lúteo ou corpo amarelo. E é esse corpo lúteo, esse corpo amarelo, que vai produzir a progesterona, que é esse outro hormônio bastante importante. Certo? Portanto, o FSH, que é produzido lá na hipófise, né, vai formar os folículos ovarianos, que são esses folículos, né, essa membraninha aqui que envolve essa estrutura, né, que vai amadurecer, né, formar ali o óvulo, né? E esse folículo, além disso, ele vai produzir o hormônio estrógeno, certo? O estrógeno ele vai aumentar a liberação do hormônio LH, que promove a ovulação, ou seja, a saída do óvulo ali do folículo, certo? E esse folículo que continua lá dentro do ovário vai formar aqui o corpo amarelo ou corpo lúteo. E esse corpo lúteo é que vai produzir o hormônio progesterona. Ok? Prof, eu me perdi. Qual que produz o progesterona mesmo? Então, que aqui, ó, ele mostra como se fosse a evolução da mesma estrutura, tá? Aqui as primeiras células formando, né, os óvulos, né? Eles vão amadurecendo. Esse tipo de formação que vai estar transformando ali nessa estrutura maior é o FSH, que vai induzir, né, que vai formar essa estrutura, que é o folículo ovariano, certo? Por isso está aumentando. É essa membrana aqui que envolve essa estrutura e o óvulo está lá dentro. Esse folículo, essa membrana aqui que circunda, né, essa estrutura, ela vai produzir o hormônio estrógeno. Sendo produzido o hormônio estrógeno, né, aumento aí desse hormônio, ele vai aumentar também ali a produção, a liberação do LH. E o LH, ele é responsável pela ovulação. A partir do momento que é liberado, né, esse hormônio que também, o LH, ele também é produzido lá na hipófise, ele vai estimular aí a ovulação. O que é a ovulação? É a saída do óvulo ali de dentro do folículo. Aí o óvulo ele sai daqui e vai indo lá para a tuba uterina, né? Ele vai sair aqui e vai entrar aqui na tuba uterina lá para acontecer o que tem que acontecer, seja a fecundação ou a menstruação. Aí essa estrutura, esse folículo que vai continuar aqui dentro, ó, que aqui é uma continuação, é a mesma estrutura. Ele vai se fechar aqui de novo, só que agora sem o óvulo lá dentro. Sem o óvulo lá dentro, ele vai se transformar nessa outra estrutura que é chamada de corpo lúteo ou corpo amarelo. E esse corpo amarelo aqui é que vai produzir o hormônio progesterona. Portanto, o hormônio progesterona ele vai ser formado por esse corpo aqui, que antigamente era esse folículo com o óvulo lá dentro, mas que depois do processo de ovulação, que é a saída desse óvulo ali de dentro desse folículo, vai transformar esse folículo em corpo amarelo.
E esse corpo amarelo, ou corpo lúteo, é que vai produzir a progesterona. Portanto, o folículo aqui no processo, né, de maturação, de formação aqui do óvulo, né, ele vai estar estimulando e produzindo o estrógeno. Já nesse outro segmento, né, depois já do folículo maduro, né, vai acontecer a ovulação, né, e vai formar aqui depois o corpo lúteo, o corpo amarelo, que vai produzir a progesterona. Tranquilo? Ou alguém ainda está com dúvida? Tranquilo, prof. Ok. Qualquer dúvida pode perguntar, gente. Fiquem à vontade. Então vamos ao que o estrógeno e a progesterona vão estar realizando aí no corpo feminino, né? O estrógeno, ele vai estar, ele é produzido ali pelos folículos ovarianos, como a gente falou, né? Determina o aparecimento das características sexuais secundárias femininas, como mamas, pelos pubianos, acúmulos de gorduras em algumas regiões, né? Estimula o desenvolvimento do endométrio para receber um embrião, como a gente tinha falado lá anteriormente. Induz o amadurecimento dos órgãos genitais, libido sexual e responsável por manter a integridade óssea. Olha só que interessante, né? E por regular os níveis de colesterol. Após a menopausa, que é quando se encerra a ovulação, a produção do estrógeno nos ovários é reduzida. Viram alguma relação com matérias atrás que a gente falou? E outros assuntos aí que a gente falou aí durante o semestre? Principalmente estrutura óssea? Então, como que o estrógeno ele é responsável por manter pela. Porque, como a gente falou, né, ele é responsável por manter a integridade óssea, ou seja, ele vai estimular também formação de estrutura óssea, como acontece naqueles processos, osteoblastos, osteoclastos. Então, ele também é um hormônio que vai estar envolvido em toda essa situação. Então, no momento que há a redução da formação, da produção de estrógeno, acaba também tendo um problema de regulação dessas situações. Entenderam? Beleza. E a progesterona é produzida pelo corpo amarelo, né, ou corpo lúteo, como a gente tinha falado, né, que se origina no folículo ovariano rompido, como a gente falou, né? Acontece a ovulação, aquela estruturinha que ficou ainda lá no ovário é que vai se transformar ali no corpo lúteo, né? E vai produzir a progesterona, né? E juntamente com o estrógeno, a progesterona ela vai preparar a parede do endométrio, ou seja, como eu falei ali, né? Ele vai aumentar, né, a parede ali do endométrio, esperando ali receber o embrião, né? E também estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias. Então aí a grande importância desses dois hormônios aí, né? Aí aqui temos aí o resuminho aí da ovogênese, né? Que como tem também a espermatogênese, também tem a ovogênese, né? Mais ou menos explicando um pouquinho melhor sobre aquele processo de amadurecimento, naquela primeira parte ali da formação dos folículos e coisa e tal, né? Mas já falando desde as primeiras células, que vão acontecer aquelas mitoses, né? Para naquelas aumentar, né, a quantidade
ali dessas estruturas, né? Só porque aí existe uma diferença entre o homem e a mulher, né? A mulher, ela vai ter ali cerca de 400 mil folículos de Graafian, ou seja, 400 mil óvulos ali já no seu organismo, né? No seu sistema, né? E isso vai acontecer desde quando o bebê nasce. E conforme chega lá no período da primeira menstruação, né, é que vai começar a ser amadurecido e acontecendo aquele processo que a gente falou de um óvulo ali por vez, né? Vai ser liberado um óvulo por vez. E esse processo acontece a partir de aproximadamente ali 11 anos. Antigamente era mais tarde, né? Hoje está mais para 11 anos mesmo. Aí chegamos aqui no processo do ciclo menstrual, né? Eu vou direto aqui para outra imagem, que talvez fique mais fácil para vocês enxergarem, porque aqui vamos primeiro explicar o que é esse gráfico aqui, né? Primeiro aqui por partes aqui. Aqui o desenvolvimento dos folículos ovarianos, né? Aqui já separado por dias, né? 1 dia, 5 dias, 14 dias, 27, 28 dias. Pensando em o ciclo, todo esse ciclo que acontece, ele acontece em ciclos de 28 dias, né? Por que é chamado de ciclo menstrual? O menstrual é de mensal, ou seja, esse ciclo vai acontecer todo mês, né? Então aqui o desenvolvimento dos folículos ovarianos, aqui embaixo o desenvolvimento da parede ali do útero, né, do endométrio, aqui os níveis dos hormônios ali produzidos pela hipófise, e aqui os níveis de hormônios ovarianos, né, o estrógeno e a progesterona, certo? Então aqui começa, né, o período de menstruação, né? E depois disso começa de novo aquele ciclo, né? Vai ter aquele óvulo começando a ter a sua maturação, formação dos folículos, né? Que é estimulado pelo FSH, certo? E conforme vai amadurecendo, né, e estimulando os folículos aqui em crescimento até ficar maduro, esses folículos eles vão produzindo esse hormônio chamado estrógeno, certo? Aí olha aqui o que vai acontecendo com a parede, né, uterina aqui, ele vai aumentando a sua espessura, certo? E isso vai acontecer até chegar no 14º dia. O que vai acontecer aqui no 14º dia? É onde aproximadamente vai acontecer a ovulação, ou seja, quando o óvulo vai sair aqui do folículo maduro. Depois que esse óvulo vai sair para ir lá seguir o destino dele, né, seja para acontecer a fecundação lá na tuba uterina ou, né, para ser descartado com a menstruação, esse folículo ele vai se transformar nessa outra estrutura chamada corpo amarelo, né? Que é estimulado ali pelo LH. É o LH que vai estimular ali esse processo de transformação nesse corpo lúteo. Este corpo lúteo, que cair com esse estímulo, vai produzir progesterona. Esse hormônio da progesterona. Que daí, junto com o estrógeno, pode ver, estão os dois juntinhos aqui, vai aumentar ainda mais a espessura do endométrio, né, para receber ali um embrião. Só porque o que vai acontecer se não acontecer a fecundação? Esse corpo lúteo, ele vai atrofiar, ele vai
morrer ali. E quando acontece isso, acontece, como vocês podem ver aqui, uma queda abrupta dos hormônios estrógenos e progesterona. E, por sua vez, vai diminuir, né? Ou seja, vai escamar a parede aqui do endométrio e temos uma nova menstruação. Que daí começa a formação de novo, e acontece de novo, até ter a menstruação, e acontece tudo de novo, e assim até acontecer a menopausa. Certo? Que daí é quando é feita a última ovulação. Beleza? Vamos pegar esse finalzinho da história aqui, que é importante, só para aproveitar essa imagem, esse finalzinho da história, para a gente fixar bem como isso funciona, né? A progesterona produzida pelo corpo lúteo atua em conjunto com o estrógeno, né, como a gente falou, né, para aumentar ali a espessura e vascularidade ali do endométrio, né? Então vai encher de sangue aqui e aumentar essa a espessura do endométrio, né, ali depois da produção do corpo lúteo, né? Então, ali, altas taxas de estrógeno e progesterona, né, inibem a liberação de FSH e LH, né? Isso, no caso, depois que no caso, se não acontecer a fecundação, né? Ele vai ocorrer ali o atrofiamento desse corpo lúteo, né? O que acontece, né? Porque vai acontecer uma queda, né, acentuada ou abrupta, podemos dizer assim também, desses hormônios, né? Onde vai acontecer ali a descamação ali daquela estrutura e onde vai ocorrer a menstruação. O que pode acontecer é se acontecer a gravidez, né? Aí o embrião ele vai ser implantado ali na parede uterina, né, ali no endométrio, e essa implantação, esse local ali onde vai estar implantado, ele vai produzir um hormônio chamado HCG, certo? Esse hormônio HCG, né, ele vai estimular o corpo lúteo e manter a produção de progesterona e estrógeno. Por isso que vai continuar aí todo esse sistema hormonal para que a gravidez continue, né? Por isso que não acontece a menstruação, porque no momento da fecundação vai ser liberado esse hormônio, o HCG, para que continue, né, continue estimulando o corpo lúteo. Ô, professor. Diga. Daí ali, no caso, se o óvulo for fecundado e ocorrer a gravidez, daí o endométrio vai permanecer mais espesso, né? Sim, daí vai acontecer todo aquele processo, porque vai ser o endométrio ali que onde vai, tá ligado? O endométrio ele vai meio que engolir aquele óvulo, certo? Tá. E é esse endométrio ali que vai formando, no caso ali, a placenta. Tá. E daí, assim, quando ocorre eles dão aquele período de 3 meses para ver se realmente a gravidez ela permanece, né? Quando acontece da gestante perder o feto, o neném ali, é porque esse endométrio, ele pode acontecer de perder porque ele volta ao tamanho reduzido? Pode ser algum fator hormonal, né? Talvez a produção de HCG não tenha sido suficiente, ou alguma coisa, né? Que talvez alguma substância que a mãe possa ter tomado, né? Então são N possibilidades do que pode acontecer, né? Ou pode ser algum problema no próprio útero, né? Ok. Talvez não tenha acontecido o aumento da espessura
ali do endométrio, pode acontecer também. Pode ter cistos, né? Que podem atrapalhar essa fecundação também. Então, são vários fatores, né? Difícil dizer o que pode ser. Aí tem aqui só algumas curiosidades, né? Com relação ao dia fértil, né? O dia fértil é aquele em que a mulher está mais propensa, né, a engravidar, né? Mas, como diz aqui, né, é difícil de você determinar com exatidão, né, qual é o dia exato, né? Você pode supor, mas é difícil, né? Normalmente a gente diz que a evolução, né, como a gente mostrou ali naquele gráfico, vai acontecer entre o 13º, 14º, 15º dia, né? Normalmente é assim que acontece, né? Mas, porém, existem aí ciclos que vão ter, em vez de 28, como a gente falou, vão ter 21 dias, tem alguns que vão ter 35, né? Às vezes até o médico indica o anticoncepcional mais para regularizar, né, esse ciclo menstrual do que propriamente o fato de ser um anticoncepcional, né, mas para regularizar esse ciclo. Então pode acontecer também. Algumas características aí do período fértil, né, que a gente pode citar, né? Por exemplo, um aumento de cerca de 0,5 graus na temperatura corporal ali após a ovulação, aumento da produção de muco transparente, alcalino e elástico, e o aumento de volume das mamas, né? Como a gente falou lá, que também vai acontecer nesse período por todas essas circunstâncias hormonais que a gente citou. Porém, né, esse tipo de situação também a gente não pode encarar como um método contraceptivo. Tá? Se aumentou a temperatura, eu sei que esse período é o período fértil, daqui a alguns dias não vai ser, então podemos ter relações sexuais que não vai ter problema. Não, pode ter problema exatamente por aquele fator que a gente falou. Tudo depende também do ciclo menstrual da mulher. Certo, pessoal? Certo. Certo. Então agora vamos ter aí algumas questões, né, para a gente resolver aí junto, e no final vai ter algumas outras questões que daí é para vocês realizarem em casa e me mandarem, como a gente faz aí toda semana. Primeira questão. As mulheres apresentam duas estruturas ovoides de aproximadamente 3 centímetros de comprimento, que são denominadas ovários. Essas estruturas, além de serem responsáveis por dar origem aos óvulos, produzem os hormônios Estrogênio e progesterona. Exato. Estrógenos e progesterona. Tá bem fácil até pelas alternativas, né? Talvez se eu botasse ali LH, talvez já confundisse um pouco, né? Próxima questão. O sistema reprodutor feminino é formado, além dos órgãos internos ao abdômen, por 2 lábios maiores, 2 lábios menores, clitóris e vestíbulo vaginal. Esses órgãos, situados externamente ao corpo da mulher, recebem o nome de... Pudendo feminino. Pudendo feminino. Exatamente. Pudendo, né? Pudendo feminino. Provavelmente quem respondeu aí vagina não pegou o início da aula, né?
Foi exatamente o que a gente falou, que é uma coisa que todo mundo confunde. A vagina, ela é um órgão interno. É aquela cavidade interna, muscular, que é constituída ali por músculo liso, né? O pudendo é, sim, aquela parte externa, né, onde vão estar ali representados pelos lábios menores e maiores, clitóris, e o vestíbulo vaginal, ou seja, a entrada da vagina, né? Poderia citar até a entrada da uretra também, e assim por diante. Certo? O sistema genital feminino é formado por órgãos localizados no interior... Ué, mesmo de novo? Ah, não. Essa é mais ou menos a mesma coisa, só porque além de responder a alternativa correta, tem que justificar as incorretas. Né? É bem interessante. Então, alternativa A. O pudendo feminino é formado pelos lábios maiores, menores, vestíbulo vaginal e vagina. Está certo ou está errado? Está errada. Está errado por quê? Porque a vagina é interna. Exatamente. A vagina faz parte do pudendo. Vagina é interna. Perfeito. B. O ovário é a região do sistema genital feminino onde ocorre o desenvolvimento do embrião. Falso. Errada. Falso por quê? Errada. Porque o desenvolvimento do embrião ocorre dentro do óvulo. Dentro do útero. Dentro do útero, não mais precisamente lá no... Isso, dentro do útero. Exatamente. O que é desenvolvido lá no ovário é o óvulo, né? Então, não é. C. O ímen é uma membrana que recobre parcialmente a entrada da vagina. Eu acho que essa é a certa. Verdadeira? Vamos ver as outras, então. Vamos por eliminação. D. O miométrio é eliminado com sangue no momento da menstruação. É errado. Por Eu quê? acho que é errado. É através da escamação, né? Mas do endométrio, né? Escamação do endométrio. É o endométrio que é eliminado com sangue no momento da menstruação. O miométrio é a musculatura, né? Mio vem de músculo, métrio de útero. Claro, eu botei no lanchinho, ela foi para dentro da casa, essa burra. Eita. Ele comeu 2 pratos. Isso. E no interior das tubas uterinas são produzidos os óvulos. Falso. Falso por quê? Porque são produzidos os óvulos, né? Oi? Porque na tuba uterina ocorre a fecundação, né, professor? É. Os óvulos são produzidos no ovário. Perfeito. Isso. Isso aí. Então, a correta mesmo é a C. O ovócito secundário, após ser liberado no momento da ovulação, vai imediatamente para qual órgão do sistema genital feminino? Tubo uterino. Tuba uterina. Tuba uterina. Perfeito. Eu acho. É isso aí mesmo. Agora essa aqui é bem interessante também. Temos ali a imagenzinha. A. Os órgãos produtores de gametas no sistema reprodutor representado. Qual que é ali? Ou seja, aonde é que são... No óvulo, nos ovários, número 1. Nos ovários, exatamente, número 1.
Os órgãos indicados pelas setas 1, 2, 3 e 4. Diga o nome de todas as estruturas ali. Tem que falar o nome? No caso 1, vocês já falaram. O 2 é as tubas uterinas. 3 O útero. 3 é o útero. O 4 é a Vagina. vagina. Exatamente. É isso aí. E agora, quais são os órgãos produtores de hormônios e que hormônios são esses? São os ovários que produzem a progesterona e a... Putz, esqueci o nome do outro. Estrógeno. 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 Perfeito. Exatamente. Ah, tá. Aqui eu tenho que dar uma... Deixa eu botar aqui um negocinho. O DIU de cobre, dispositivo intrauterino, é um contraconceptivo que tem como ação principal impedir que os espermatozoides cheguem ao óvulo. Pedir a passagem dos espermatozoides. Todo mundo concorda? Na verdade, ele mata os espermatozoides, né? Porque ele não chega. Não chega, né? Ele libera um hormônio que acaba matando ele, eu acho. Exatamente. O DIU de cobre... Depende, tem DIU que ele libera hormônio e tem DIU que não libera hormônio. Exatamente. Por isso que eu escrevi ali de cobre. O de cobre não mata, ele só impede. Ele só impede? Muito pelo contrário. O É? DIU de cobre é que mata. O de cobre O mata? Mirena que impede, né? O Mirena impede, cobre né? é que mata. Certo? Então, esse aí seria a alternativa A. DIU de cobre, que é o assassino de bichinhos. E então, por fim, as questõezinhas aí para semana que vem, para a gente discutir no início da aula. E peço que vocês me mandem aí também por e-mail. O que é endometriose? Quais os métodos contraceptivos? E falar ali um pouquinho de cada um. Para que serve o teste Papa Nicolau? E cite 5 doenças ginecológicas e seus sintomas. O Papa Nicolau para prevenir câncer de próstata, né? De próstata? Próstata não. Cala a boca, bicho. Câncer do útero. Exatamente, do colo e do útero. Papai Nicolau só se for pra tua próstata, pra minha não, tá louco, bicho? Eu confundi. Pode estar inovando, né? Pode estar inovando aí o teste. Mas é basicamente isso aí. Certo? Então, essas aí são as questões para que vocês façam aí em casa. Certo? Tem alguma dúvida aí com relação ao material? O professor, que nem esse Papa Nicolau, é que nem o homem também, através do sangue, também consegue diagnosticar ou só com esse exame? Através da coleta, né? Feita uma coleta. Mas eu não vou falar muito porque vocês têm que pesquisar, faz parte aí da tarefinha, mas é feita uma coleta. E assim, o câncer de próstata, ele não é diagnosticado pelo sangue. Pela coleta de sangue, tu consegue diagnosticar alguns ativos ali de sangue, no sangue, no caso, que pode... a indicação de um câncer. O câncer de próstata será diagnosticado pelo tato, tá? Pelo contato ali. Ah, tá. Obrigado por esclarecer minha dúvida. Exatamente. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal?
Não, tudo certo. Tudo Ô, certo? professor, Diga. já tem data de prova do segundo bio ou ainda não? Acredito que vai manter a mesma data ali para vocês. Se eu não me engano, é daqui a 2 ou 3 semanas, eu não tenho certeza. Tem que ver lá no meu calendário. Mas acredito que vai manter o calendário de vocês. Vocês devem ter no sistema. Tá, entendi. Falta o quê? Umas 3 matérias para a gente terminar, né? Três aulas para a gente terminar o AVA, né? Sim, já estamos encerrando, nós só vamos falar mais um pouquinho semana que vem. Aí já começamos com as revisões, né? Que a gente tem que. Eu acho interessante a gente relembrar um pouquinho, que vai cair sistema muscular também nessa prova, né? Aham. Vamos dar uma relembrada de novo e fazer uma revisão também aí do sistema reprodutor, mas daí já no geral, em seguida a prova. Entendi, Pro. Obrigada. Nada. Então é isso, pessoal. Encerramos então por hoje. Tenham aí uma boa semana e até semana que vem. Boa noite, Valeu, professor. Boa noite, Até, pessoal. Pro. Boa noite. Boa noite.